Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 238, Ativismo no Mundo Líquido. E nesse episódio eu recebi a Lúcia Nader, atualmente doutoranda na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e uma das fundadoras da Conectas, uma organização referência no campo de direitos no Brasil, além de ativista e consultora. Aliás, com o chapéu de consultoria, a Lúcia atua pela Pacto, cujo fundador, o Rogério Silva, já esteve aqui conosco no podcast, link aí na descrição. Bom, exploramos bastante aqui no papo o chapéu de pesquisadora da Lúcia, refletindo aí sobre os estudos acerca do fortalecimento de OSCs e sobre regeneração e ativismo no trabalho com direitos humanos. E olha, a Lúcia dividiu com a gente uma série de reflexões super interessantes. Por exemplo, como regenerar o ecossistema da sociedade civil nesses tempos líquidos e desafiadores em que estamos. Bom, você sabia que dos 198 países que a ONU reconhece, 118 enfrentam crescente restrição à atuação da sociedade civil. Cara, é bastante, né? Bom, e isso é um exemplo bem didático dos desafios externos que a Lúcia destrinchou aqui no papo. Mas ela também comentou sobre os desafios internos ao ecossistema da sociedade civil e da filantropia. Afinal, o burnout crônico que a gente se depara nesse campo não é apenas uma coincidência, não é mesmo? Bom, mas fica tranquila, amiga ouvinte, a Lúcia trouxe uma série de caminhos e medidas a serem colocados em prática para enfrentar esses desafios postos. Afinal, o que é resiliência numa agenda de direitos humanos? Existe uma definição única? Quem decide, quem define esse conceito? É o financiador? É quem atua na ponta? Como superar esses vários desafios? Bom, escuta aí para você entender as ótimas reflexões que a Lúcia compartilhou aqui com a gente. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas que já são apoiadoras desse trabalho, o meu muito obrigado. Aproveito para celebrar a parceria com Prosas, que tem divulgado aí na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa, valeu! E também aproveito para te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, a minha consultoria. Quer trocar uma ideia sobre possibilidades de trabalho? É só chegar e falar com a gente. Bom, então é isso. Agradecer demais a Lúcia por dividir conosco as suas reflexões dessas várias pesquisas que ela está envolvida e além da sua trajetória nesse campo dos direitos humanos. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Desculpa, esse tem que ser o nosso fim. Só cuidei de mim. Reciprocidade zero. Não tô acostumada com amor sincero. Olá, Lúcia, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem é a Lúcia? De onde você está falando? Convidada internacional hoje aqui. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Eu sou uma ativista de direitos humanos, pesquisadora, consultora. Como ativista, eu ajudei a criar uma organização no Brasil chamada Conectas Direitos Humanos, e fiquei lá 13 anos, saí no comecinho de 2015, e desde então, também como ativista, eu faço parte de alguns conselhos de ONGs e entidades filantrópicas, incluindo, por exemplo, o artigo 19, Brasil e América Latina, que trabalha com liberdade de expressão. E aí eu sou também pesquisadora, né? Eu venho pesquisando nos últimos 10 anos, desde que eu saí da Conectas, uma série de temas relacionados ao fortalecimento da sociedade civil, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Isso começou, que eu tive o privilégio de ter um fellowship da Open Society Foundations, assim que eu saí da Conectas, para fazer quase um download desses 13 anos de experiência, com um tema que eu chamei Organizações Sólidas no Mundo Líquido, né? Então, como essas ONGs, essas organizações de um formato profissionalizada, que são consideradas sólidas, com credibilidade, estão se adaptando à sociedade contemporânea, o mundo líquido.
E atualmente eu sou doutoranda na Universidade de Sussex, aqui onde eu moro na Inglaterra, sobre regeneração do ativismo e do trabalho em democracia e direitos humanos, que acho que é parte do que a gente vai conversar aqui hoje, né? E, por fim, eu sou consultora. Então, também, nesses últimos 10 anos, junto com as minhas pesquisas e com o meu ativismo, eu atuo como consultora independente para também ONGs e fundações, e eu tenho muita sorte que grande parte das minhas consultorias tem a ver com os temas que eu pesquiso, e aí tudo se relaciona. Hoje, eu faço parte da Pacto, Organizações Regenerativas, com um grupo de outros consultores. Poxa, que legal, muito bacana. Isso é bom, a gente vai explorar bastante esse tema, adorei essa expressão, organizações sólidas no mundo líquido, acho que é uma síntese muito interessante do que a gente está vivendo. Bom, você está na Inglaterra, você é no Reino Unido, fazendo doutorado, você vai contar um pouquinho mais desse estudo, né, e do que você está destrinchando por aí. E a minha pergunta para você é, além de você contar um pouquinho mais sobre isso, o que ajudaria a fortalecer e regenerar o ativismo e as organizações que atuam sobretudo com direitos, que é mais a agenda que você tem transitado. Sim, então, esse tema tem muito a ver com a minha trajetória pessoal, de alguém que escolheu, né, o ativismo e trabalhar na sociedade civil, né, tudo que tem de bom e de desafios nessa atuação. E quando eu tive o fellowship da Open Society sobre organizações sólidas no mundo líquido, eu entrevistei mais de 100 pessoas muito parecidas comigo para entender como elas estavam atuando e sentindo a sociedade civil em diversos países. E elas me falaram muito sobre os desafios externos que elas estavam enfrentando em direitos humanos, mas também vários desafios internos que levavam ao burnout, a uma desilusão com a própria atuação, a um questionamento, eu não sei se é mais isso que eu quero fazer, eu não sei se eu consigo mais fazer, né? E isso, enfim, 10 anos atrás, né? E isso me levou a pensar, a querer entender melhor tanto esses desafios externos, mas que já são muito bem documentados, mas principalmente os desafios internos do ecossistema da sociedade civil e o que poderia nos ajudar a regenerar essa sociedade civil a partir, encarando esses desafios, né, reimaginando, sendo criativo, né, pensando nisso. Então, só um pouquinho sobre os desafios externos, né? Não são desafios muito novos, infelizmente, esses que quem atua com direitos humanos encara, né? Mas, nos últimos anos, tem tido um recrudescimento do contexto, tanto nacional, né, há alguns anos, quanto internacional, de grande hostilidade a ativistas e a quem trabalha, ungueiros, né, e quem trabalha, e fundações, quem trabalha nesse campo. Por exemplo, não é de hoje que o Brasil é o 4º país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo, só depois de Colômbia, Guatemala e México. Guatemala, Colômbia e México, nessa ordem. São principalmente defensores da questão da terra e de direitos ambientais, e principalmente do Norte e Nordeste, e com um recorte muito forte de raça e classe social, né? Não são aqueles que estão nas grandes capitais ou nessas organizações que são o foco do meu estudo muitas vezes, mas é um cenário muito difícil. Ainda sobre os desafios externos, tem estudos recentes da ONU, inclusive, que mostram que de mais ou menos 198 países, né, que a ONU considera, 118 estão sob algum tipo de restrição, crescente restrição à atuação da sociedade civil. Seja por aprovação de leis, seja por fechamento do espaço cívico, que chama, né, tem uma série de coisas aí, tornando o ambiente muito mais difícil, muito mais hostil. Então, não há dúvidas que talvez os maiores desafios à atuação daqueles que trabalham com direitos, seja o cenário, seja os desafios externos, ou aqueles que vêm de fora e nos impactam. Mas há muitos desafios internos ao ecossistema. E eu escutei isso de todos os entrevistados, 100 entrevistados que eu fiz ali, mais de um monte de entrevistados das minhas pesquisas como consultora, que a gente vai conversar, mais os entrevistados do doutorado, na literatura ainda até é pouco explorado, mas, assim, desafios relacionados a como o próprio ecossistema da sociedade civil, os movimentos, as organizações, as instituições filantrópicas se organizam, se estruturam, se relacionam, que também acaba levando a essa grande desilusão que eu falei, ou uma série de burnouts mesmo, e saída do campo daqueles que podem sair, né? Então, acho que aqui é muito importante sempre falar
Eu sou ativista por escolha, eu sou altamente privilegiada, né, tenho questões como mulher, mas sou altamente privilegiada, branca, por escolher ser ativista. Milhares de pessoas, ou milhões, né, milhares de pessoas não fazem ativismo por escolha, né, então, mas há aí uma desilusão e um burnout mesmo, quase, eu não sei se eu diria geral, mas que acontece em diversas áreas e que nos faz olhar para dentro do ecossistema. Eu acabei percebendo que esse burnout, essa desilusão, ele era, na verdade, a ponta visível de um iceberg, de toda uma estrutura, de toda uma forma como o ecossistema da sociedade civil se organiza e se relaciona, que não está muito visível, ou que está começando a ser discutido, e nesses últimos anos, acho que um pouco mais, ainda bem. E esse campo, eu vi que os desafios, ou a força para a regeneração, ela pode vir de 3 níveis de poder. Né? Esses 3 níveis são, eu emprestei da literatura feminista e da atuação das mulheres feministas, que chamam isso de poder transformativo, ou poder transformador, transformative power, que trabalha o poder em, no mínimo, 3 níveis. Né? O poder individual, que é o poder interno, vamos dizer, em inglês falariam power within. O poder organizacional, que é o poder com, e o poder que é o poder da relação entre diversos atores, que no meu caso eu estou olhando para a relação entre as ONGs e as instituições filantrópicas. Então, no poder interno, o poder individual, a grande pergunta é como sustentar esse trabalho dia a dia, como acordar dia a dia, mais uma vez, principalmente quando você escolhe isso, para ser ativista de direitos humanos, para integrar uma organização que faz isso, né? Qual que é, o que sustenta essa motivação? E o que nos leva a levantar todo dia para fazer um trabalho muito difícil, muito ingrato, muito arriscado, sem reconhecimento muitas vezes, com muita pressão para medição de impacto, aí você sabe muito bem os desafios, só de falar essa expressão já me arrepia, então, mas, né, então várias pressões que acontecem ali. O que sustenta a esperança e da criatividade? É a grande pergunta ali. No poder organizacional, que é o poder com, uma vez que eu falo, eu quero deixar de fazer isso sozinha, eu quero participar de uma organização, porque juntos seremos mais fortes, né? Como que essa relação de poder se dá dentro da organização, né? E aí eu acabei vendo que, como eu falo, o poder vaza. O poder tem uma série de... Você entra numa organização, a organização tem um poder, e por uma série de questões internas, esse poder acaba vazando, ele acaba diminuindo, né? Então, excesso de hierarquia, estruturas muito rígidas, muita burocracia, e isso não é só apenas contrário aos valores das organizações, que pregam mais transparência, mais horizontalidade, né, para o mundo afora, mas também afeta a efetividade dessas organizações, faz com que elas tenham muito menos capacidade de se adaptar ao contexto, de serem mais ágeis, de serem criativas e tudo mais. E é uma fonte de imenso sofrimento para as pessoas que ali trabalham, né? Então, em todos os níveis. A diretora dessa organização, e falo por mim, se sente sozinha, isolada e acaba tendo um burnout. Ou porque é vista como heroína e tem ali que agir de uma certa maneira. As pessoas da equipe se sentem não vistas ou se sentem não valorizadas, sem espaço para dizerem o que elas têm que dizer, sem poder de decisão, né? Estou exagerando aqui, não é em todo lugar, nem assim, né? Tem nuances aí, mas para ilustrar um pouquinho. Chegamos nesse fim, enfim foi mais. E agora não sei onde procurar as respostas que só você pode me dar. E, por fim, esse terceiro nível de poder, que é o poder nas relações entre as ONGs e os financiadores, que é o poder para. Aonde que está vazando o poder aí? Aonde que a gente poderia, se mudar algumas coisas, ter mais poder transformador daquilo que a gente quer transformar no mundo, e não ficar gerenciando esse vazamento de poder interno, né? Então, entre as ONGs e os financiadores, as grandes questões são, não é novo, um desequilíbrio de poder enorme,
entre quem tem o dinheiro e as organizações que precisam desse dinheiro para sobreviver. Isso se expressa de diversas formas. Também da falta de transparência do doador, do excesso de burocracia dele e o que ele exige, de uma falta de confiança que acaba afetando a autonomia das organizações, ou dos financiadores sempre acharem, muitos deles, não todos, que há uma solução única em qualquer contexto e que se fizer aquilo que está na estratégia dele, a gente consegue chegar em tal lugar, sendo que a diversidade é o que mais me importa, é o que mais acho que tem de valioso na sociedade civil e pode acabar sendo morta por esse excesso de coisas que eu falei aqui. Para finalizar, da parte dos financiadores, eu acho que muito dessa postura, que também deixa eles próprios doentes, né? Eu estou falando aqui dentro, essa coisa das estruturas rígidas, do excesso de demanda, né? Também se aplica a quem trabalha nas instituições filantrópicas. Acho que parte desse comportamento que eles têm eu ouvi de vários, vem de uma percepção de risco que eles correm. Então, se eu não fizer isso dessa maneira, eu não vou convencer o meu conselho, eu estou pondo em risco um dinheiro que não é meu, eu não sei se eu vou ter impacto, etc e tal. Só que eu sempre pergunto, mas será que o risco maior é mesmo seu? Será que esse risco que você está me falando, ou é daquele que está na ponta? Ou é das pessoas que estão o dia inteiro se colocando ali em situações, muitas vezes, de mais risco? Né? Não que não tenha risco para o financiador, mas que tipo de risco a gente está falando e como essa percepção ou risco real acaba afetando a sociedade civil. Aí talvez, né, você possa me perguntar, tá bom, mas frente a esse cenário aí né, bom, tá vazando poder, a gente começa com 100% de poder e acaba com 10% para mudar o mundo, né, porque todo o ecossistema acaba sugando um monte de poder aí. O que fazer? Para te dar alguns exemplos de coisas que eu venho encontrando na pesquisa do doutorado, também nesses 3 níveis. No nível individual, valorizar práticas de cuidado individual e cuidado coletivo. Né? Então, se cuidar é resistir, né? E isso passa por uma série de práticas individuais que ninguém vai definir, né? Cada um vai saber como se cuidar, mas mais do que isso, não é só uma decisão individual e uma responsabilidade individual. Deve ter uma decisão de que nós precisamos nos cuidar coletivamente como organizações e pessoas que trabalham com esses temas. No nível organizacional, repensando e ousando em novos formatos organizacionais, com estrutura de governanças menos piramidais, mais dinâmicas, mais transparentes, menos burocráticas. Aí, de novo, não tem uma receita, um modelo que vai se aplicar a todo mundo, né? Vai ser caso a caso, mas precisa de recursos para ser usado, precisa de autonomia para conseguir errar, precisa de criatividade para testar, né? Precisa sair do automático, porque o que a gente sabe fazer são modelos automáticos da era industrial que a gente aprende na faculdade e copia de outras organizações. Por fim, na relação organizações-doadores, transformar essas relações de poder, né? Com base em mais confiança, com mais apreço dos financiadores em dar real autonomia ao campo e às organizações. Eu brinco, às vezes, eu gosto bastante do movimento Shift the Power, por exemplo, só que eu ando pensando se mais que shift the power, não é question and change the power, né? Em vez de, né, transferir o poder, se não é mais questionar e mudar essa forma de poder, de como as coisas são feitas. Mas isso passa por transferir o poder primeiro e encarar esse desequilíbrio. Nossa, genial, Lúcia. E assim, essa dimensão dos 3 níveis de poder, a gente já trouxe em outros episódios, a gente já discutiu burnout, saúde mental, relação das organizações da sociedade civil com financiadores, enfim, já pincelou vários deles aqui, e muito legal você trazer dessa forma, né, estruturada, e também um pouco de campo de ação, possibilidades de ação, e essas dimensões que você trouxe, elas também estão refletidas em dois estudos, 2 pesquisas que você está fazendo agora. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esses 2 trabalhos que estão aí no forno. Na verdade, essas 2, elas saíram, uma delas foi feita começou durante Covid, em 2020, aí demorou alguns anos para sair, mas são pesquisas que já estão aí há uns 5 anos, mas que eu acho que continuam muito, muito atualizadas e de alguma forma constantemente no forno, porque são coisas que vão mudando, que vão tendo, né, que vão se reesquentando, tendo que requentar com a mudança do cenário, mas que também continuam muito, muito atuais e muito prementes, né? Talvez cada vez mais. Uma primeira delas foi essa que eu fiz como consultora para o Fundo de Ação Urgente para as Mulheres,
Foi uma pesquisa sobre cuidado e proteção de mulheres e pessoas não binárias que atuam com direitos. Eu coordenei um grupo de 10 pesquisadoras em 9 regiões, então em diversos países do mundo, junto com uma outra copesquisadora chamada Tânia Correia, que é uma colombiana muito, muito querida. A gente fez 141 entrevistas em 63 países, esse grupo de pesquisadoras, e chegamos a diversas conclusões que eu posso contar logo mais. E a segunda foi agora, mais recente, saiu em 2024 os resultados, que é sobre quais são os componentes necessários para maior resiliência da sociedade civil. Também fiz com outras pesquisadoras, não gosto de trabalhar sozinha, e fizemos 35 entrevistas em diversos países também, uma extensa revisão de literatura. Bom, você já trouxe o gancho, então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dimensão de como as mulheres e pessoas não binárias que estão nessa frente de direitos, como é que elas estão no dia a dia lidando com essa dimensão de cuidado, de proteção, tarefa muito difícil, desafiadora, ingrata, né, podíamos dizer. Conta um pouco mais, os seus achados aí. Foi uma experiência muito emocionante, eu me senti muito honrada em escutar tantas pessoas diretamente, ou analisar as entrevistas e fazer parte de um grupo de pesquisadoras maior, que também são ativistas, assim como eu, e se reconhecem ali, mas também vê a diversidade de experiências, de estratégias, né? Então não foram raras as vezes em que eu chorei durante a entrevista e senti ali, né, bastante admiração e, ao mesmo tempo, um pouco de tristeza pelo ambiente em que as mulheres e pessoas não binárias trabalham, né? Uma grande conclusão foi que as questões de cuidado e proteção, tanto os riscos quanto as estratégias, dependem muito do contexto e dependem muito das identidades das pessoas. De novo, eu, mulher branca de São Paulo, que moro hoje na Inglaterra, meus desafios são muito diferentes e minhas estratégias são muito diferentes de uma mulher negra num país africano que não sabe, ou de uma pessoa trans que trabalha, né, com isso, ou de alguém que sofre violência cotidiana do racismo, etc. Então, vai da particularidade das identidades de cada pessoa. Mas há também riscos e desafios que são transversais. Eles são acentuados, dependendo das suas identidades, mas a gente identificou que tem riscos a cuidado e proteção que são transversais, né? Por exemplo, a intimidação, a vigilância, o assédio, o atentado contra a vida, a violência online, que uma das mulheres falou, a violência para o meu corpo digital, né, que eu achei uma expressão interessante, e esses riscos vêm também de atores que a gente já conhece bem, esses riscos vêm dos braços do Estado, né, tanto da polícia quanto das instituições, esses riscos vêm das empresas, bastante das multinacionais ligadas à mineração, às hidrelétricas, mais de outras, isso é um fator crescente, né, e vem também de uma hostilização crescente da opinião pública. Né, eu comecei a trabalhar com direitos humanos há 30 anos, e lá atrás a gente já ouvia, esse pessoal dos direitos humanos, né, são todos responsáveis pela violência que a gente vive aqui, ou, né, bandido bom é bandido morto, vocês estão trabalhando pela falta da aplicação da lei, né, pela impunidade, e essas coisas absurdas, né, que você já ouvia há 30 anos, mas que hoje em dia está amplificada pela desinformação, pelas mídias sociais, pela violência crescente, violência pública que leva a falar, eu tenho medo, não me venha falar de direitos humanos, né? Me mostra que isso vai me deixar mais seguro. Por uma série de coisas, tem uma hostilidade crescente, então são aí estados, empresas e a sociedade civil que vem tornando algum desses desafios e riscos ao cuidado e à proteção muito prementes e, de alguma forma, transversais a diversos países. Reciprocidade zero, não sabe como dói o seu olhar sincero. Tudo que eu fiz foi pra te proteger de mim. Chegamos nesse fim, que fim foi mais. Mas
também, de novo, não são só os riscos externos que a gente identificou ali, né? Essas mulheres e pessoas não binárias falaram bastante dos desafios internos que influenciam no campo do cuidado e da proteção. Então, aí vai desde os seus traumas pessoais, que elas carregam para as organizações ou acabam retraumatizando no seu trabalho diário, um vício, uma delas usou isso, eu sou viciada no meu trabalho, no excesso de trabalho, porque sem ele eu não sei quem eu sou. Né, porque sem minha identidade depende disso, de um sentimento de culpa, de um sentimento de que tem que ter um sacrifício, de um sentimento de que tem um ideal da mulher feminista, da mulher defensora de direitos humanos, da pessoa não binária defensora, né, desse ideal que você nunca atinge, e de um questionamento, por que o ativismo muitas vezes nos adoece, se ele deveria ser uma fonte de cura. Né? Então, várias delas colocaram isso assim, e que ele se torna fonte de cura, dependendo das práticas e de algumas coisas que são colocadas que estratégias que são desenvolvidas, né? Então, para te citar algumas aqui, e de novo, tá, reforçando que isso não são esforços individuais, porque você fala assim, você precisa se cuidar mais, você precisa se proteger mais, individualmente, para uma mulher, uma pessoa não binária, um ativista de direitos humanos, reforça a ideia de que aquela responsabilidade é só dessa pessoa, que essa pessoa tem que fazer uma série de coisas, se ela não fizer, problema dela, ela está se expondo, ela não está se cuidando, e não é assim. Tem todo um sistema que opera para que cuidado seja quase deslegitimado ou não valorizado, e proteção também, né, não aconteça. Então, é muito importante que esses esforços e essas estratégias sejam com um esforço coletivo, né? Outra coisa que a gente viu dessas estratégias desenvolvidas é que elas devem ter em consideração, e elas têm, que o cuidado e a proteção são um ato político. De novo, se cuidar e se proteger é resistir, não é se acovardar, não é ser egoísta por estar bem. Né? Ele é uma forma de resistência para continuar um trabalho muito importante. Aí tem o relatório e o site online, que acho que você vai colocar o link aí, né? Mas o relatório em português gerou até uma série de podcasts também, e o relatório tem como título Como nos enraizar no cuidado para dançarmos a revolução. E esse título foi honrando uma publicação de 2007 de uma amiga chamada de Helena, que fez, e essa pesquisa foi de alguma maneira uma evolução disso muitos anos depois, que o título dessa de 2007 era Que sentido tem a revolução se não podemos dançar? E eu acho que é isso que de alguma maneira nós buscamos, né? Buscamos a transformação desse mundo que a gente vive para que a gente e outras pessoas possam dançar, possam ser felizes, possam ter sua dignidade mínima respeitada. Sensacional. O link na descrição para quem quiser saber mais, recomendo muito. E a dança como também um elemento de cura, né? Como você citou aqui, fantástico, sensacional. E Lúcia, assim, desculpa, e essa coisa da dança, como é isso, né, que o cuidado e a proteção passa pelo corpo, deve integrar o corpo, deve integrar a alegria. Muitas mulheres, como uma das estratégias, quase a principal, apareceu muitas vezes, que estar com outras pessoas que fazem aquilo é talvez a maior fonte de cura, ou é talvez onde a gente mais dance, né, onde esse sentimento de comunidade, de pertencimento, né, porque o trabalho em si é muito sozinho, muitas vezes, né, e hostilizado, é uma das fontes, não é novo isso também, né, desde que o mundo é mundo, as pessoas se unem com pessoas que estão ali fazendo com o mesmo objetivo, mas sim, um comentário aí sobre o corpo e a dança. Fantástico. Bom, em algum momento aqui da tua fala, você falou dos componentes necessários para ampliar a resiliência. Eu vou dar um passo para trás e te perguntar, afinal, o que é resiliência nessa agenda de direitos humanos? Isso é uma pergunta boa. Isso foi o foco a pergunta central dessa segunda pesquisa que eu fiz como consultora, e aí a gente também entrevistou, né, 35 pessoas, leu bastante sobre isso, e as conclusões são interessantes, assim. A primeira delas, que é uma que eu concordo muito, e quando eu fui convidada para fazer essa pesquisa, eu também já falei, eu não sei como é que vai ser usar essa palavra por tantos meses que eu vou trabalhar com ela,
é preciso ter muito cuidado com o conceito de resiliência. Quando você está falando em resiliência, do que você está dizendo? O que você está falando? Você está falando continuar resistindo e sobrevivendo a tudo isso que está aí? Você está falando em continuar transformando isso que está aí, questionando aquilo que te levou a ter que ser resiliente lá no início, né? Você está perpetuando um status quo, né? Então, como é que a gente faz uma definição ou conceitualiza a resiliência informado por relações de poder, informado por aquilo que a gente quer mudar, e não só como uma forma de continuar agindo, olhando para frente, fazendo o que a gente sempre faz, frente a novos desafios, né? Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, sobre essa encrenca do termo resiliência, aí, ou de como ele é conceitualizado, não sei se teria outra palavra, né? Mas como a gente conceitualiza mesmo resiliência, que a resiliência pode ser muito despolitizada ou descontextualizada, ou sem levar em conta um histórico de uma série de coisas que são importantes. Então, por exemplo, essa crítica veio principalmente das entrevistadas que são mulheres negras. Uma delas me disse assim, os meus antepassados, as minhas ancestrais tiveram que ser resilientes. Hoje eu quero muito mais. Ser resiliente para mim não basta. O que eu quero é ocupar e conseguir ocupar de uma certa forma um espaço que não é. Outra pessoa me falou, e aí um ativista da Índia, foi muito bom que eu comecei a entrevista com ele perguntando assim, bom, então, o que você acha que deve ser feito para você ser resiliente? Ele falou, olha, se eu não fosse resiliente, eu não estaria aqui conversando com você. Eu já sou. A gente pode conversar sobre como isso pode melhorar e como isso pode ser fortalecido. Eu falei, golaço, porque às vezes a gente esquece disso, que resiliência está no DNA daqueles que trabalham por direitos e das organizações, né, que persistem apesar de tudo e que estão aí apesar de tudo. Né? Então, elas são resilientes, todas disseram há coisas que a gente pode fazer, vou passar aqui por elas, mas para melhorar isso, mas é importante que se entenda que a resiliência, que as organizações e os ativistas começam o seu trabalho por causa de crises, para encarar crises, para mudar contextos. Então, eles já começam resilientes e eles continuam resilientes porque eles estão aí, né? Então, apesar de tudo. Aí então, uma primeira conclusão, cuidado com o conceito sobre resiliência, cuidado para não despolitizar esse contexto, cuidado para ele ser informado por relações de poder e de discriminações estruturais, e por achar que isso é uma coisa nova, que a gente nunca conversou, não está tentando ser desde sempre. Uma segunda conclusão é que resiliência se escreve com 4 Cs, que há 4 Cs que, se não estiverem aí, não conjugam o que né, o que a gente está tentando. O primeiro é complexidade. Não adianta vir com uma definição de resiliência única. Né? Então, essa pesquisa foi feita por um financiador que pediu para ficar anônimo, e americano, e uma das demandas era qual a definição de resiliência que devemos adotar. E uma das nossas recomendações foi, se você adotar só uma definição de resiliência, você vai estar fazendo mais mal do que bem ao campo. Porque você precisa, a resiliência, quem define não é você. Quem define são aqueles que estão ali precisando ser mais resilientes. Como a gente faz isso e operacionaliza, é um pouco mais complicado, quando você não tem uma definição única para basear sua teoria de mudança, né? Mas vamos questionar isso para dar um pouco mais de complexidade. Então, esse é o primeiro C de complexidade. O segundo C é o C de contexto, que está relacionado a isso. A resiliência, ou o que é resiliência, ou como fortalecer a resiliência, depende de cada contexto. Né? Se você está falando de uma pessoa que trabalha no movimento social, ambientalista, na Amazônia, resiliência ali é uma coisa. Se você está falando em alguém que trabalha com uma organização no Rio, ou com um grupo de jovens feministas em Belém, é outra coisa, né? Então, assim, o contexto importa, e importa muito. Esse é o segundo C, contexto. O terceiro C é que a resiliência é cultivada. Ela não é dada e ela não acaba. Ela não é conquistada de uma vez por todas. Ela é cultivada constantemente.
né, e que o que precisa ser cultivado são alguns facilitadores da resiliência e condições estruturais para que essa resiliência vai ser construída ou mantida, se ela já existir, fortalecida e sustentada e repensada o tempo todo, porque os desafios também vão mudando. E, por fim, o quarto C é cuidado, que é o que a gente conversou já um pouco, que se a resiliência não for centrada num cuidado, numa perspectiva de que as pessoas devem estar, que trabalham nesse campo, devem estar bem, as organizações devem estar bem, né, e aí a definição de bem também depende, né, do contexto e tudo, isso a resiliência não acontece. Então, complexidade, contexto, cultivo e cuidado. Bom, bonito, mas o que é, então, resiliência, né? Se a gente passar por tudo isso, né? Então, a gente chegou ali a uma coisa que a resiliência, ela é holística, ela é multidimensional e ela deve ser uma responsabilidade compartilhada, né? Então, ela depende, quando a gente fala holística, é que ela não envolve só um fator, ela envolve diversos fatores e facilitadores ou enablers, que a gente fala em inglês da resiliência, que vão ajudar com que ela floresça e com que ela seja sustentada. Multidimensional de novo, é isso, ela é um calendoscópio onde cada hora é uma coisa mais importante, em diversas dimensões. E de responsabilidade compartilhada, que ela tem uma parte de responsabilidade do indivíduo, tem uma parte de responsabilidade da organização da sociedade civil ou da ONG, tem uma parte de responsabilidade do financiador e tem uma parte de responsabilidade das redes ou do ecossistema em si, né? O que a gente viu ali, a gente chegou a 3 grandes áreas onde é importante olhar para a resiliência, e essas áreas estão descritas no documento que está disponível também, chamando de uma roda da resiliência holística, e no centro dela tem essas 3 áreas que ajudam essa roda a girar, né? Então, para pensar e cultivar a resiliência e fortalecer a resiliência, precisa olhar, para proteção, cuidado e esperança. Não é possível ser resiliente sem ter esperança, sem se sentir protegido minimamente e sem se sentir cuidado, como a gente já falou bastante. Isso tem ali 14 facilitadores ou coisas que podem ajudar nisso na roda da resiliência, e que sem dúvida não são exaustivos, mas aqui alguns para proteção, cuidado e esperança são tempo de descanso e reflexão, que muitas vezes não acontece. Sem descansar e sem refletir, ser intencional naquilo que você está fazendo, você vai no modelo máquina, e isso não só esgota, como não atinge os resultados que a gente quer, né? Espiritualidade apareceu muito forte, como a espiritualidade como fonte de resiliência. Isso é muitas vezes negligenciado ou escondido por muitos defensores de direitos humanos, porque a lógica, e também a lógica do financiador, talvez não aceite isso. Eu lembro que há muitos anos, uma amiga minha que trabalhava numa fundação grande, americana, falou para mim assim, não conta para ninguém, mas à noite eu sou astróloga, né? Então, que é uma coisa assim, que é quase um segredo de que a espiritualidade sustenta seu ativismo, com exceções, obviamente. A gente sabe que muita gente que vem do candomblé liga isso imediatamente à sua função no mundo, né? Mas como falar de espiritualidade e práticas culturais que não são necessariamente aquelas do Ocidente, que é a lógica como muito das organizações operam, também por influência do financiador, mas não apenas. As necessidades econômicas são uma segunda área, depois de proteção, cuidado e esperança, ou junto com proteção, cuidado e esperança, e aí é assim, olha, você quer que eu seja mais resiliente? Vamos conversar sobre salário, vamos conversar sobre condições econômicas. É difícil eu pensar em ser resiliente se eu não tiver as mínimas condições decentes de trabalho e salariais. E vamos pensar também sobre como isso está relacionado à estabilidade financeira das organizações, a uma previsibilidade, a uma, né, elas poderem prever mesmo que elas não vão desaparecer do dia para a noite porque mudou alguma estratégia ou política do financiador, ou porque fechou uma agência americana, ou, né, então como é que a gente tenta pensar
nisso, então necessidades econômicas. E uma terceira fatia aí dessa roda holística, da resiliência holística, é o poder e participação. Então, é olhar quais são os facilitadores, o que poderia ajudar a resiliência a se fortalecer e sustentar a partir de estruturas mais participativas dentro das organizações, e aí organizações e entidades filantrópicas, ações de diversidade, equidade e inclusão, que isso exige, né? Aqui para o nome do podcast, se houver avaliação de impacto guiadas pela aprendizagem. Se não for assim, elas acabam afetando a resiliência e não só, e não contribuindo com ela. E para colocar tudo isso em prática, é fundamental que as organizações tenham autonomia e recurso. Elas que têm que decidir, e os indivíduos, inclusive, elas que têm que decidir aonde elas vão colocar suas fichas. Quando vocês verem ali a roda da resiliência, dá um pouco de desespero, você fala, nossa, tem 14 áreas e não são exaustivas, como é que eu vou fazer tudo isso? Não é para fazer tudo isso, obviamente, porque algumas coisas não têm a ver e porque outras coisas não vão acontecer, você não quer apostar agora. Mas se você tivesse autonomia como pessoa e organização para ter ali 4 fichas para apostar nesse tabuleiro, aonde elas estariam? E quem que decide como que você aposta? Da onde que vem essa autonomia e essa intencionalidade para eu falar, olha, para mim, nesse momento da minha organização, ser mais resiliente é estar em comunidade, é valorizar essas práticas aqui. Para o outro, é ter um plano de captação. Para o outro, é repensar a estrutura de poder da organização. E muitas vezes não há essa autonomia real das organizações em apostarem suas fichas naquilo que elas acham que as tornaria mais resilientes, mais efetivas na busca das suas missões. Muito legal, Lúcia, que você traz de uma forma que todo mundo busca receita de bolo, bala de prata, né? Que na verdade é isso. Você tem que priorizar em função do contexto, da situação, etc. Acho que isso é fantástico. Links na descrição, recomendo bastante para quem está ouvindo poder depois entender melhor e aprofundar. Lúcia, adorei. Acho que você trouxe temas complexos, temas difíceis, de uma forma lúcida, né? De uma forma onde você foi pincelando para quem está ouvindo e entendendo todas as nuances que estão por trás. Eu queria te convidar a fazer aqui merchan final, reflexão final, algum arremate final que você se sentir mais à vontade. Primeiro te agradecer de novo, para mim é importante pensar e falar isso em voz alta, muitas vezes sozinha, eu fico muito sozinha, tanto como consultora, quanto pesquisadora, quanto morando fora, né? Então te agradecer. Uma segunda coisa é dizer que essas não são respostas, né? São questões que eu me coloco todo dia, e são questões que eu me deparo todo dia, e que eu não vou construir as respostas sozinha, e talvez as respostas também nunca aconteçam, nem coletivamente, mas aqui, o que eu falei aqui não é uma receita de bolo, não eu acho que isso tem que acontecer dessa forma, é um convite para um diálogo e para amadurecer ou mudar alguma dessas perguntas ou alguma dessas conclusões que eu apresentei aqui sempre. Por fim, eu diria, eu sou parte desse campo que eu estou estudando. Eu só estou estudando porque eu sou parte dele e quero continuar a ser. Tanto das ONGs, quanto das instituições filantrópicas. Já fui do conselho de financiadores e faço consultoria para eles e conheço uma série de pessoas que trabalham tanto nas organizações quanto nas instituições filantrópicas. Então, eu parto de uma coisa de uma apreciação crítica, não só deles, como da minha trajetória e daquilo que eu acho que a gente poderia melhorar e olhar com cuidado nessa área, para que a gente tenha orgulho dela e para que nossos filhos, filhas, parentes também entrem para esse campo em condições mais favoráveis, porque os desafios são muitos e são cada vez mais crescentes. Lúcia, obrigado, viu? Volto sempre para a gente fazer mais reflexões como essa. Adorei. Regina, obrigada a você.